Provavelmente você já tentou secar, fez tudo certo, mas mesmo assim foi perdendo força e não conseguiu secar direito. Acabou perdendo músculo e ficando mais fraco. A verdade é que a estratégia conta muito. E se você errar nos detalhes, você pode se esforçar muito e não ter o resultado que você espera. Isso é frustrante porque você fica cada vez mais longe do shape que você procura. Mas calma, hoje eu vou te mostrar exatamente por que isso acontece e o mais importante, como resolver isso para você acertar, emagrecer com qualidade, segurar sua massa e nunca mais ficar perdendo o resultado que você conseguiu. E no final, ainda vou te entregar um passo a passo prático para você não cair nessa armadilha de novo e garantir essa evolução real de uma vez por todas. Mas antes, sou o Breno Moura, nutricionista 4 pós. Estou aqui para te ensinar a colocar o shape de forma muito mais fácil, prática e rápida. Então, sem mais delongas, vamos para os blocos. O que você vai ver nesse vídeo? Primeiro bloco, você vai ver como é que o sono e o estresse sabotam seu resultado, porque a ansiedade, insônia, cortisol alto destrói sua musculatura, mesmo que a dieta e o treino estejam certos. E como é que ajusta isso para você garantir esse resultado? No segundo bloco, vamos falar sobre por que o déficit calórico agressivo faz você piorar o shape. E o erro fatal de você apertar a dieta demais, por que que isso trava o metabolismo, destrói músculo e te impede de evoluir de verdade. Terceiro, vamos falar como é que o treino errado pode acelerar a perda de massa e em déficit calórico muito alto. Vamos ver o perigo de você baixar a carga ou fazer só cardio e focar nele ao invés de focar no treino. Por que que o corpo acaba com a musculatura mesmo você fazendo tudo certo? E quarto, vamos ver a estratégia certa. Como é que você seca e ganha ou mantém toda a massa magra? É o método que separa quem seca de verdade e mantém resultado de quem fica magro e com barriga. E como ajustar as variáveis de dieta, treino, sono, para você se adequar a essa estratégia e conseguir também essa proeza, para não ficar se forçando à toa e sofrendo sem necessidade. E no final, um resumo prático e um convite para você nunca mais ter esse tipo de problema. Então, bora para o primeiro bloco e vamos ver como evoluir de verdade. A maioria acha que perder massa é mais para quem erra na dieta ou começa a treinar mal. Mas o que mais destrói esse resultado é o estresse crônico e o sono ruim. O que que acontece? Cortisol, o hormônio do estresse, quando ele aumenta no seu corpo, ele faz usar músculo como energia e armazena mais gordura, principalmente na barriga. E quando você dorme mal, picado ou insuficiente, você evita que você chegue no sono profundo e fazendo assim que você não produza hormônio direito, como GH e testosterona, e acabando com o seu metabolismo e resultado, porque o corpo não se recupera direito do treino e nem preserva a massa magra como deveria. E como saber, né, se isso está acontecendo com você? Você está perdendo força no treino e diminuindo as cargas. Você acorda cansado e parece que você não descansou direito. Você está mais irritado, com pouca paciência e você está começando a ter muito mais fome à noite e até compulsões alimentares. Isso nada mais é do que são respostas do estresse, como o corpo lida com o estresse. Como é que você ajusta e resolve isso? Primeira coisa, gestão do estresse. Em algum momento do dia você vai ter que pausar de 5 a 10 minutos. Ao invés de ficar no Instagram, você vai ter que relaxar. Além disso, se você reduzir redes sociais, televisão, notícias, jornais, coisas assim, qualquer tipo de tragédia, pessimismo ou coisas ruins, vai ajudar muito. E também rotina de sono, que é dormir o mais cedo possível. 1 hora antes, você tirar todas as telas, celular, TV, qualquer coisa do tipo. Tentar tomar um banho quente para você relaxar, ou fazer alguma atividade relaxante, como alongamento, ou ler um livro. Praticar respiração consciente para você ir relaxando e sair do celular, com certeza, isso é o mais importante. E também, depois das 4 da tarde, 5, 6 horas antes de você dormir, você corta tudo que é cafeína. Se mesmo fazendo tudo isso, você não chegou a uma melhora nessa questão de estresse e sono, você pode suplementar algumas coisas. Por exemplo, ashwagandha ajuda muito,
magnésio ajuda muito, melatonina, GABA, tudo isso ajuda. E eu falei na ordem que é do melhor para o pior. Então, mesmo se você usar os quatro, eles somam um efeito e ajudam. Não tem nenhum problema. São todos naturais que te ajudam a relaxar. Então, tem muita gente que vive estressado, dormindo 5 a 6 horas. Só que se eles fizessem algumas mudanças ali, mesmo que não pudesse dormir mais, eles teriam mais sono profundo e conseguiriam evoluir muito mais. E também ter uma vida melhor, mais relaxada. Porque você vai se matar na dieta e treino, mas sem um descanso adequado, é como se não estivesse se esforçando praticamente à toa. Você pode dormir 5 horas e ter resultado de 6 horas, mas você tem que ter o máximo de aproveitamento dele possível. Um sono mais profundo e recuperador. Senão você vai ter que ajustar tudo para coincidir com esse descanso reduzido. Então, ó, se você só dá valor ao treino de dieta e ignora o descanso, isso pode ser um dos motivos de você não estar evoluindo, porque assim você vai perder massa magra e ganhar gordura. Então, quando você secar, você não vai ficar do jeito que você quer. Segundo bloco, por que que o déficit calórico alto demais vai acabar com o seu resultado? E a resposta é porque ele entra no modo sobrevivência. O que que é isso? Quando você aperta aí de 25 a 30% do seu GET é o número que você gasta de caloria para você manter o peso, sem ganhar nem perder. O corpo começa a ver isso como uma leve ameaça. E nessa ameaça ele aumenta o estresse, a adrenalina, todos os hormônios que catabolizam, começa a economizar energia, desacelerar o metabolismo e reduz também a produção hormonal durante o sono. Ou seja, te sabota em todos os sentidos. Faz queimar massa e ganhar gordura. E, consequentemente, você vai treinar mal, diminuir os pesos, e aí você vai ter menos estímulo para a musculatura, e tudo vai começar a piorar, inclusive o shape, né? Então você vai perdendo força, massa e favorecendo o ganho de gordura e a diminuição do metabolismo. E aí, sinais práticos, né, que você está começando a ficar nessa situação. Quando você aperta muito a dieta, aí perde peso muito rápido e depois você para de perder peso. Por que que parou de perder peso? Porque você está com o metabolismo mais lento, gastando menos caloria e com um estresse maior. E aí começam os outros sintomas, você fica mais irritado, você fica com menos energia, você fica com mais fome, o sono piora, você fica com mais ansiedade à noite, e o shape vai ficando com a pele mais grossa, com o aspecto mais magro, derretido, e você não fica muito agradável. Você sente que está começando a ficar menor, mais murcho, e também não está emagrecendo. Você sente que desinchou, mas tá flácido, magro. Então, como é que ajusta isso de verdade? Você regula o seu déficit calórico primeiro, para você estar numa faixa legal, de 10 a 20% do seu GET. Se isso não resolver, se for muito restrito mesmo, você tem que entrar em manutenção para regular o metabolismo. Isso significa que você tem que subir as calorias até um ponto que você volte ao normal, depois você reduz de novo. Terceira coisa, pode ajudar você focar na proteína, aumentar a proteína para dar uma preservada na massa magra e acelerada do metabolismo, para você poder segurar um pouco mais. E quarto, para garantir que isso não aconteça, você tem que fazer revisão semanal, que é você ir acompanhando suas fotos e ver o que está acontecendo no seu corpo. Não é normal você ficar piorando durante a fase de emagrecimento. Você tem que melhorar. Então, resumidamente, um déficit calórico alto demais vai te fazer perder massa, não vai perder gordura, vai ganhar gordura, vai ficar mais músculo, shape pior. Um déficit inteligente vai perder só gordura, pode até ganhar massa ou manter, e vai ter um shape cada vez melhor, sem ficar murcho e sem ficar estranho. Se tá gostando do vídeo, ó, já se inscreve no canal e dá aquele like para esse vídeo chegar a todo mundo e poder ajudar o máximo de pessoas possíveis. Então, terceiro bloco. Como é que o treino errado pode acelerar a perda de massa e o ganho de gordura? Parece contraditório, mas você já vai entender o contexto. Tem muita gente que entra em déficit calórico alto e aí o que acontece? Ele fica com menos disposição e mais fraco. E aí, por preguiça ou algum motivo assim, ele começa a pegar mais leve no treino. Fazer mais drop set com a carga minúscula, fazer mais concentrado, aproveitar que não está com muita força e começa a reduzir muito a carga, treinar mais concentrado, fofo. Só que isso acaba levando a uma zona de conforto.
E aí a pessoa acaba não se importando com a carga que ela está pegando, sendo que a carga é o mais importante para a hipertrofia. E o segundo motivo é que muita gente acha que o processo de emagrecimento é voltado ao aeróbico, cardio, e não à musculação, pelo fato da musculação ser para ganhar massa. Mas é justamente o contrário. A musculação é o mais importante. E se você não focar nela, é muito provável que você tenha um metabolismo mais lento e não tenha o resultado esperado. Então, o que acontece? Quando você treina pesado, você manda um estímulo para o corpo que precisa daquela musculatura. Assim, ela vai ter que preservar ela o máximo possível, com prioridade. Isso vai evitar com que o corpo use ela como energia. Então, isso faz muito mais fácil você usar a gordura como energia e preservar a massa magra. Isso acontece com um treino com muita carga, pesado, mesmo no processo de emagrecimento. Então, um dos segredos para você manter sua massa é você dar o estímulo certo, mesmo em restrição. Ou seja, você tem que se esforçar para fazer o melhor possível no treino, para você ganhar massa ou perder ou manter a massa. Então, como resolver essa questão? Primeira coisa, priorize o treino de força. Segunda coisa, se o cardio vai em excesso e atrapalhar o treino, você tem que reduzir o cardio ou aumentar a comida. Terceira coisa, você tem que treinar aí pelo menos 3 vezes por semana pesado para garantir esse estímulo para o seu corpo. E aí depende de como é seu estímulo e quantas vezes por semana você treina. Mas a questão é, você tem que ajustar o volume de treino com a recuperação para você não reduzir suas cargas. Se precisar, descansar mais tempo entre as séries, 2 a 3 minutos se precisar, ou durante os dias, para você se recuperar totalmente. Então depende da quantidade de horas que você dorme também e o que você come. Ou seja, se você forçar o cut, emagrecimento, para treinar demais, fazer cardio demais e não se importar com o rendimento no treino, é muito provável que dê errado. Então, muito cuidado. Então, resumindo o bloco 3, prioridades no treino, prioridade das cargas, para você ter o máximo de rendimento. Ajustar descanso, dieta, para você ter um bom treino e evoluir. Todo o excesso vai causar algum mal no corpo, vai atrapalhar de alguma forma. Cuidado, equilíbrio, resultado. Então, bloco 4. Agora é a estratégia certa para você evoluir. Juntando os blocos, você vai ver uma coisa em comum, que é, para você emagrecer e manter o resultado, você precisa fazer as três coisas: regular seu sono e estresse, regular o seu déficit calórico, a sua dieta, para que não fique apertada demais, e terceiro, regular o seu treino. Você ajustando essas três variáveis, você vai ter a estratégia ideal, que é você manter o máximo de massa possível até ganhar e perder o máximo de gordura possível. Então percebe que não é exatamente a lei do mais esforço. Então normalmente a pessoa que se esforça muito e faz em excesso tem menos resultado. Então tem tudo a ver com o estímulo certo na hora certa, na quantidade certa, de maneira equilibrada e ajustada, bem trabalhada para você estar sempre evoluindo. Então, como é que aplica isso na prática? Sono, estresse, dorme bem, fecha as telas, fecha o Instagram, sai do celular, banho quente, foco no sono profundo, relaxamento, alongamento, desliga as luzes. Segunda coisa, déficit calórico inteligente. Nunca comece com mais de 20% de déficit calórico do seu GET. GET é o número que você precisa para manter o seu peso de calorias. Então você pega a partir dele e trabalha em cima disso, para você não fazer loucuras. E se travar, a maneira mais fácil de regular é você subir a comida por 1 a 2 semanas até regular. Depois você volta a emagrecer normalmente. Nunca esquecendo de manter a proteína alta e a dieta equilibrada para você não sair muito dos pontos. Terceira coisa, o treino certo. Sempre priorizar carga, descansar mais se necessário e controlar a quantidade de treino e cardio para que não prejudique o rendimento. Treinar pelo menos 3 a 4 vezes por semana para você manter um estímulo legal e quanto mais esse forte for esse estímulo, maior a sinalização para manter massa e perder gordura. E ajuste semanal. Você tem que acompanhar seu corpo para ver se ele está ficando mais murcho, se está piorando, se você está conseguindo perder gordura, se você está ganhando massa. O que está acontecendo para você não cair na estagnação e você não cair na armadilha?
sem você perceber. E também ficar atento aos sinais: fome, ansiedade, falta de energia, falta de recuperação, né? Você acordar cansado. Se você fizer tudo isso, você vai ganhar mais massa, perder mais gordura, manter o metabolismo acelerado, ter mais resultado, mesmo não se esforçando tanto comparado a quanto você poderia. Então, ó, ainda falando tudo isso, ainda é complicado de montar tudo. Então, se você quiser que a gente monte junto com você, planejar toda a estratégia, a melhor estratégia para você de dieta, treino, descanso, para sua rotina, tudo, temos o acompanhamento Gold. Dieta, treino planejado, revisão semanal, suporte todo dia. Eu e você trabalhando juntos em prol do seu shape. Então o link tá na descrição, qualquer coisa. E ó, vou deixar duas playlists aqui. Uma de dicas rápidas para você ir ganhando mais conhecimento. Coisas rapidinhas para você aprender. E outra para você botar o shape. Coisas importantes como usar estratégias de dieta e treino para você evoluir mais. Muito importante também. Se gostou do vídeo, ó, já se inscreve no canal. Até a próxima.